Mano, você lembra daquele anime em que o protagonista só queria viver tranquilo plantando batata, mas sem perceber acabou virando o prefeito, engenheiro, fazendeiro, arquiteto e praticamente o dono do país inteiro? Pois é, a segunda temporada dele já começa mostrando a vila da grande árvore que virou praticamente uma cidade medieval premium. O Hirako, que no começo só queria uma vida calma no meio da floresta, agora tá administrando um lugar com elfos, anjos, homens lagartos, vampiras, onis, centauros e muito mais de 50 espécies diferentes vivendo tudo junto. Basicamente o cara abriu um servidor de RPG e todo mundo resolveu morar ali. E o mais engraçado é que ele ainda age como se fosse só um fazendeiro comum. Enquanto isso, a vila tá cada vez mais organizada. A Senna continua cuidando das plantações gigantescas, os anjos ajudam na vigilância, os anões produzem bebidas absurdas, os elfos da montanha fabricam ferramentas e a Hakuren, bom, ela ainda continua naquela vida difícil de comer, dormir e fingir que trabalha. Só que aí vem o primeiro grande problema. A vila vai receber mais de 100 novos moradores. Sim, mais de 100. O Hirako olha aquilo ali e percebe uma coisa importante. Talvez uma vila não seja mais o suficiente. Ele começa no modo construção civil. Todo mundo entra numa correria absurda para construir novas casas, abrindo estradas, cortar árvores e preparando espaço para os recém-chegados. Enquanto geral trabalha sério, sempre tem alguém fazendo bagunça, inclusive o trio do escritório administrativo. Mano, aqueles três estão enterrados numa papelada num nível que parece repartição pública em um dia de imposto. O Hirako tenta ajudar levando comida pra galera, porque agora eles inventaram sanduíches para facilitar o trabalho. Aliás, eu gosto muito de como o anime pega as coisas simples do nosso mundo e transforma em invenções revolucionárias. Os caras descobrem um sanduíche e tratam como se fosse uma tecnologia alienígena. Mas aí o caos começa de verdade, porque os reforços chegam. Primeiro aparece um grupo gigantesco de homens boi. Os caras foram expulsos da antiga vila e estavam praticamente morrendo de fome. E o Hirako, sendo o cara mais bondoso desse universo inteiro, aceita todo mundo sem pensar duas vezes. E só existe um pequeno detalhe: os homens boi têm mais de 2 metros de altura e as casas novas foram feitas para pessoas normais. O resultado de tudo isso, os moradores ficaram parecendo jogadores tentando entrar numa casa de Minecraft sem abaixar. O Hirako precisa improvisar um abrigo dentro da casa principal e quando você acha que acabou, chega mais refugiados. Agora aparecem os centauros, sim, metade humano, metade cavalo, zero paciência. E o líder deles chega com aquela energia de personagem arrogante de anime de nobreza. Ele começa falando com o Hirako sem fazer ideia que ele é literalmente o líder da vila, então ele mete aquele tom de quem é você? E o Hirako só fica de boa na dele. O cara construiu uma nação no meio da floresta e continua falando como se fosse funcionário terceirizado. E aí a galera do escritório explica quem ele realmente é. E a mulher entra em modo de desespero instantâneo. Ela praticamente fica muito desesperada com toda aquela situação, mas o Hirako simplesmente não liga pra isso e é um dos motivos que faz geral gostar tanto dele. O cara não tem ego nenhum, só que o anime continua jogando espécies novas sem parar. Agora chegam os espíritos da árvore e essa parte é maravilhosa porque eles literalmente se transformam em árvores. Então o Hirako tá andando tranquilo e do nada as árvores começam a conversar. Imagine o susto. Os espíritos contam que perderam a terra natal deles e vieram em busca de abrigo. E o mais engraçado de tudo isso é que eles não precisam de quase nada para viver, só terra boa, água limpa e sol, mais nada. Basicamente são plantas com uma DLC humana. Depois disso, o Hirako percebe que a situação ficou um pouco séria. Agora não é mais uma vila, é praticamente um reino. Então ele decide construir várias vilas separadas, uma para os homens boi, outra para os centauros, outra para futuras raças. E aí começa a melhor parte do anime, o modo gerenciamento, porque o Hirako começa a pensar em detalhes que ninguém imaginaria. Por exemplo, as casas dos homens boi precisam ser maiores, as camas precisam ter espaço para os chifres e as casas dos centauros precisam de uma entrada diferente. As entradas precisam conectar tudo e o cara virou um urbanista medieval sem perceber nada. E o anime deixa isso muito divertido porque ele continua resolvendo tudo na maior calma do mundo, enquanto isso as mulheres da vila continuam absolutamente caóticas. A Hakuren e a Ria quase destroem a floresta tentando ajudar e as elfas trabalham jogando madeira uma nas outras como se a segurança do trabalho não existisse. E o Hirako
Hirako passa metade do tempo administrando as construções e a outra metade impedindo que desastres aconteçam. Mas mesmo com toda a confusão, a vila finalmente fica pronta antes do inverno e sinceramente a evolução da vila é muito satisfatória de acompanhar, porque você lembra daquele começo simples e agora é um lugar que parece uma capital de RPG, muito insano. Só que o anime ainda deixa várias cenas engraçadas no meio de tudo isso, tipo o Hirako descobrindo que os novos moradores não sabem caçar direito, os homens boi parecem fortes, mas não conseguem lutar, os centauros correm rápido, mas tropeçam carregando mercadorias. Então sobra pra quem? Pros cachorros infernais do Kuro. Os bichos basicamente viraram um exército da vila e aí chega o inverno. E aqui o anime muda completamente o clima, aconchegante, todo mundo reunido dentro de casa, comendo, conversando e preparando comida. É aqui que surge uma das melhores partes. O Hirako resolve fazer um mote. E sim, o cara simplesmente decide apresentar culinária japonesa para um mundo de fantasia. E todo mundo fica olhando como se ele tivesse descoberto uma magia proibida. Só que o processo vira um caos, porque cada personagem tenta ajudar de um jeito mais absurdo possível, usando força demais, outra ou quase explode a massa, outra transforma o negócio numa arma de destruição em massa, e o Hirako ali no meio pensando tipo, por que eu ainda tento fazer as coisas normalmente? Depois disso ele inventa o sushi, o arroz temperado e a alga marinha. Muito engraçado ver os personagens tratando a comida japonesa como relíquias lendárias, mas o ponto alto desses episódios é perceber como a vila mudou. No começo era literalmente um homem sozinho tentando sobreviver e agora tem várias raças convivendo juntas, tem comércio, tem agricultura, tem novas vilas, tem um sistema de transporte, tem produção de comida, tem praticamente um governo funcionando completamente ali. E mesmo assim o Hirako continua sendo o cara mais humilde do anime inteiro. E eu acho que é justamente isso que deixa a obra tão divertida. Diferente de vários personagens overpower que ficam se exibindo, o Hirako só quer plantar, cozinhar e viver uma vida tranquila. Mas toda vez que ele tenta viver algo tranquilo, aparecem mais 100 pessoas pedindo um abrigo para ele. E o pior é que ele nunca consegue dizer não. Então a vila continua crescendo cada vez mais e mais. E sinceramente acompanhar essa evolução é muito viciante, porque o anime transforma tarefas simples em algo muito divertido de se assistir. Você começa um episódio vendo o cara construindo estrada, termina vendo ele criar um mini país cultural no meio da floresta. E tudo isso sem perder aquele clima confortável, engraçado, e no fim dos episódios dá pra perceber que a vila da Grande Árvore deixou só de ser um lugar escondido, agora ela virou um ponto de encontro para qualquer raça que não tiver mais um lar. E o centro de tudo isso é o Hirako, um fazendeiro overpower que só queria plantar batata, mas acabou virando o líder mais respeitado daquele mundo inteiro. E honestamente, essa é exatamente a graça desse anime, porque enquanto outros protagonistas querem salvar o mundo, o Hirako só quer terminar a plantação dele em paz. Só que o universo claramente não vai deixar que isso aconteça tão cedo. Então tem outra coisa muito boa nesse começo de temporada. O anime consegue transformar coisas extremamente simples em momentos divertidos. Normalmente em outros animes de fantasia, quando chegam refugiados, tudo vira guerra, política e tragédia. Aqui o problema é como que a gente consegue fazer para uma cama de um homem boi de 2 metros de altura atravessar a parede. E sinceramente isso é tudo muito mais divertido de acompanhar, porque você sente que a vila realmente funciona como uma comunidade. Cada raça ajuda em alguma coisa, cada personagem tem uma função e todo mundo parece importante para o crescimento daquele lugar. Até os momentos mais bobos acabam sendo legais, como os centauros tentando trabalhar de entregadores, mas correm rápido demais e acabam destruindo a carga inteira. Os espíritos da árvore literalmente ficando parados igual um NPC o dia inteiro sem fazer nada. E o Hirako tenta continuar administrando tudo isso com a calma de alguém que claramente já aceitou que a própria vida virou um caos permanente. Outra coisa que eu gosto bastante é como ele passa uma sensação confortável, mesmo quando aparecem dezenas de personagens novos, nunca fica cansativo, porque o foco não é a ação exagerada o tempo inteiro, é mais sobre ver a vila crescendo aos poucos, ver relações entre as raças mudando, ver o pessoal aprendendo coisas novas e principalmente ver o Hirako criando soluções improvisadas para os problemas completamente absurdos que aparecem. E quanto mais a vila cresce, mais você percebe que o Hirako virou uma figura quase lendária naquele mundo. Só que ele mesmo não percebe isso e para ele tudo continua sendo só precisamos construir mais algumas casas. Enquanto literalmente
centenas de pessoas enxergam ele como um salvador, e é exatamente essa energia tranquila que faz com que o anime seja tão bom de assistir. Você começa vendo por causa de uma fantasia e continua assistindo porque parece que tá acompanhando uma família gigante, completamente maluca, tentando sobreviver junto no meio da floresta.